Vambora, hein? Como Faustão virou o maior gênio do caos da TV brasileira. Voz que praticamente definiu o que era domingo no Brasil. Uma presença que atravessou gerações, que foi trilha sonora de muitos encontros de família e de preguiça no sofá no fim de tarde. Claro que eu tô falando do Faustão, essa fera aí, bicho. Um dos maiores comunicadores da história da TV brasileira, dono de um estilo tão único... Caraca, que virou apareceu ali fino. Quem disse que não dá? Na fina investe, dá. Parte da nossa cultura. O cara que fez do improviso uma arte, da bagunça um formato e da autenticidade um nessa segredo época aí de já várias tava o Washed décadas já. de sucesso. Hoje eu te convido a fazer uma viagem pelos bastidores de uma carreira marcada por humor, carisma, emoção e polêmicas também. Vem comigo que esse é mais um especial do Aprofundo. Estamos começando na Rede Globo um novo programa. Toma. A partir de hoje, seu domingo à tarde, o PT não vai ser mais o mesmo. Errou! Tá pegando fogo, bicho! Em 30 segundos, dividindo 30. Você está no arquivo confidencial. Faustão. Tá vendo? É uma alegria da Jaqueline, da minha personagem, que é uma personagem de uma alegria louca, né? De uma explosão. E eu sou uma atriz. Desculpe te interromper, porque a atenção está sendo chamando a Central Globo de Jornalismo, plantão do jornalismo, William Bonner, 8 e 7. Caraca. Era apenas Fausto Corrêa da Silva, um garoto do interior de São Paulo que desde cedo já parecia destinado a dominar os microfones. Ele nasceu em 2 de maio de 1950 e cresceu entre cidades como Porto Caraca, o Faustão é da mesma época que o Galvão, pô. Caraca, moleque, o Faustão tá realmente mal, viado. Ferreira, Araras e Campinas. Filho do economista Mauri Corrêa Silva e da professora Cordélia Moraes, o Fausto era o único homem entre 5 irmãs. Uma delas, a Leonor Corrêa, que também seguiria os passos dele, virando diretora de TV. Na infância, ele foi coroinha e chegou a pensar em ser padre, mas o destino estava longe do altar e muito mais perto dos Pô, estudos. aqui o Faustão tá parecendo aquele padre lá do meme da música errada, né? Ele tá parecendo esse padre aqui, ó. Tá ligado? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O padre Casimiro, pô. A sua carreira começou ainda mais cedo, com apenas 14 anos. Na cidade de Araras, Fausto conseguiu um espaço na rádio, onde virou repórter e apresentador do programa Manhã Aí ele tá Centenário. jogoso. Era 1964 e ele ainda nem imaginava o tamanho da jornada que vinha pela frente. Você foi ao ar com que idade a primeira vez? Você se lembra? Você tinha quantos? Porque Na televisão, mas no rádio mesmo. No rádio, 14 anos. Você tinha 14 anos de idade. Em Araras, na rádio... Na verdade, foi na Rádio Clube Ararense, que era uma rádio forte de lá, que depois teve a Centenário. E curioso, porque era uma rádio que tinha... Era na sobreloja, no primeiro andar, tinha uma escada para matar gordo, matar fumante. O cara chegava lá atrasado, você que trabalhou em rádio, você sabe como é que é. Bom dia, ou boa noite. Com o tempo, foi subindo degrau por degrau no rádio. Passou pela Rádio Cultura de Campinas, onde comandava o programa musical New Pop International. Depois, já em São Paulo, foi contratado pela Rádio Record em 1970 para apresentar e redigir o Jornal Noturno. Ali ele começou a se envolver com jornalismo esportivo, uma área que mudaria sua trajetória. Em Campinas, Fausto estudou no Colégio Culto à Ciência, onde foi colega da Regina Duarte e depois Caralho. tentou cursar Direito na PUC de São Paulo. Chegou até o 4º ano, mas obviamente percebeu que sua vocação era outra. Ele percebeu, e os seus colegas também, porque desde cedo ele já falava pelos cotovelos e fazia piadinhas a cada 5 segundos. Então largou tudo e foi para comunicação social. Logo veio a Jovem Pan, e foi ali que o Faustão mostrou É o repórter quanto de tinha campo, talento. Ele era o repórter de campo com o microfone na mão e o improviso na ponta da língua. É uma bela escola, o rádio. A agilidade, a rapidez do rádio são coisas imbatíveis.
E eu acabei indo para o interior porque, por função do meu pai, que era economista, minha mãe professora. Morei em Tatuí, Porto Ferreira, Araras, Campinas e voltei para São Paulo. E aí, no interior, meu pai era muito amigo do Blota Júnior, foi um apresentador extraordinário. E talvez por influência dele é que eu quis seguir. Tinha entre jogar futebol, ser goleiro, entendeu? E, ao mesmo tempo, trabalhar em rádio. No mesmo período, também trabalhou no jornal O Estado de São Paulo como repórter esportivo. E logo depois foi convidado pelo lendário Osmar Santos para integrar o time da Rádio Globo. A partir daí, o nome Fausto Silva começou a circular forte nos bastidores do esporte. Mas o ponto de virada veio em 1983, quando o Faustão assumiu o comando do programa Balancê na Rádio Excelsior. Era para ser só mais um programa de variedades, com música, humor e improviso. Mas nas mãos dele virou um baita espetáculo. O programa era uma bagunça deliciosa e era exatamente isso que o tornava diferente. Senhores passageiros do sistema Globo Excelsior, nós temos o prazer de recebê-los a bordo da aeronave Balancê 780. Recomendamos o mesmo que a tripulação do Jumbo, aquele recomenda. Aperte os cintos, os que ainda tiverem furo no cinto. Ali ele desenvolveu um estilo que o Brasil aprendeu a reconhecer de longe. Rápido, debochado, espontâneo e sem filtro. Daí pra televisão foi um pulo. Em 1984, o comunicador estreou o lendário Perdidos na Noite na TV Gazeta. Esquece. Muito boa noite, caro telespectador. Em 87... Ô, louco, para com isso, meu amigo. Continua a mesma baixaria. O nome que tinha tudo a ver com o programa foi inspirado no filme Midnight Cowboy, que teve Perdidos na Noite como título brasileiro. Mas, bem diferente do drama hollywoodiano, a atração da TV era diversão pura. A ideia partiu do jornalista Goulart de Andrade, que ficou impressionado com a energia e o improviso do Faustão no Balancê. Ele convidou o apresentador e a sua equipe para transformar aquela mesma bagunça divertida em um formato televisivo, comprando um horário na emissora. O resultado foi um programa que logo de cara virou um pequeno fenômeno. No mesmo ano, Perdidos na Noite já migrava para Record e em 1986 chegava a Bandeirantes, ganhando projeção nacional. E o mais curioso é que tudo isso aconteceu sem grandes investimentos ou estrutura. A base do programa era justamente a precariedade. Agora você põe o público da noite, que é mais gente. Vamos fazer uma montagem. Olha que sacanagem aqui, ó. À noite, Antigamente tinha mais gente na plateia. É que ele gravava de tarde, eu vou esperar hoje. Até puseram aquele pano preto ali. Pusemos o pano preto, olha. Aqui é a televisão que não engana, quer ver, Leospa? Vamos mostrar o público aí, tá tudo vazio lá em cima também, ó. Agora, nesse momento, feche os olhos. Naquela época, a TV brasileira era um templo da perfeição. Tudo era ensaiado, limpo, controlado. Os apresentadores pareciam deuses dentro da sala de estar do brasileiro. Inalcançáveis, elegantes, intocáveis. Mas o Faustão nunca quis ser isso. Ele apareceu pra bagunçar o jogo. O Perdidos na Noite era o oposto do que se via na televisão. Era uma mistureba de caos genial. O estúdio era pequeno, os cabos ficavam jogados pelo chão e os erros técnicos aconteciam o tempo todo. Mas em vez de esconder as falhas, o Faustão fazia delas o show. Tirava sarro da própria produção, zoava os colegas, ironizava o cenário e o público amava. O público adorava porque via uma coisa real, não era como outras produções super engessadas da época. O programa era bagunçado, politicamente incorreto e cheio de personalidade. Foi ali, entre tropeços e risadas, que se consolidou o Faustão que o Brasil aprenderia a amar. O apresentador que fazia da confusão uma arte. Esse trecho do Fausto sendo entrevistado no show de calouros do SBT mostra o quão rápido e versátil ele sempre foi. Oi. Por que teu programa é tão bagunçado? Você acredita que a bagunça dá audiência na televisão, Fausto? Não, é excesso de dinheiro mesmo. Não tem, mas a coisa lá é tudo. É como o INPS, vai chegando, vai sendo atendido, né? Então, só não fazemos uma operação de fimose no ar. O resto tem tudo no programa, mas não temos toda essa mordomia aqui, né? Aliás, o homem já está de jaquetão. Eu acho que ele não tem que ser candidato a prefeito, tem que ser candidato, no mínimo, a governador ou presidente. Prefeito é muito pouco, não é? O sucesso foi tanto que o Faustão ganhou outro projeto na Band, Os Safenados e Safadinhos, lançado em 1987.
Um auditório definido por ele como infanto-geriátrico, pois era e tentou. pensado para juntar crianças e idosos no mesmo palco, duas gerações que não eram levadas muito a sério. O formato seguia o estilo de variedades, com apresentações musicais, participações do público e competições leves, mas com um tom bem mais comportado que o Perdidos na Noite. Justamente por isso chamava a atenção o fato dele se segurar com os palavrões, que não impediam um humor peculiar de vez em quando. Então, olha, que você está falando que o maior humorista é você, Fausto. Você faz a gente rir à toa. Porra. Ouviu? Eu estava aqui me segurando para não rir, porque a gente ri à toa com você. A gente olha para você, não sabia que você é o maior humorista, não? É o tamanho só, né? Não, não é no tamanho, não. É na qualidade, é no conteúdo. Porque você é engraçado em tudo. Hoje eu tenho até uma trovinha que eu vou dizer para você. Ah, tem citado o poeta, né? Eu queria ser sutiã desses que lembram arreios para apertar toda manhã os biquinhos dos teus seios. Olha. Você vai? Coisa maravilhosa, um pouco de cultura para o telespectador. Uma trovinha a mais. Mais um pouco de trova. Uma trova mais safadinha do que safenada. Mas o que realmente fazia o Faustão se destacar não era só o conteúdo dos programas, e sim o jeito de comandá-los. Ele não falava com o público como uma autoridade, e sim como um igual. Enquanto Silvio Santos brincava com as colegas do auditório, o Faustão olhava direto para a câmera e conversava com quem estava em casa, sem nenhuma formalidade. O ao vivo virou a marca registrada dele, tanto que o bordão "quem sabe faz ao vivo" nasceu dessa filosofia. Ele queria trazer pro vídeo a agilidade e a verdade do rádio. Sem ensaio, sem roteiro, sem frescura. Se desse errado, virava parte do espetáculo. Eu deixo a vida não me levar, minha vida me atropelar, porque eu gosto da surpresa. Então, por exemplo, a videocassetada que eu apresento, eu não gosto de ver antes. Eu gosto de ver junto com o telespectador. Se é boa, eu dou risada. Se é ruim, eu também meto o pau na videocassetada. Eu nunca perdi oportunidades. Quando eu vim para São Paulo, eu fazia a reportagem geral. Então, eu cobri o incêndio do Andraus, ao vivo, o incêndio do Joelma, o cara que salta no desespero. Toda essa experiência me fez não depender de ficha, de trabalhar com leitura, com o tal do TP. Eu não sei nem o que é TP nem TPM. E não sei o que é ponto eletrônico, esse troço. Aqui não entra nada, só sai cera. E foi justamente essa autenticidade que o levaria a conquistar o espaço que mudaria a TV brasileira. O sucesso do apresentador chamou a atenção de muita gente, inclusive da maior emissora do país. No fim dos anos 80, a Globo vivia um dilema. O domingo à tarde era um problema antigo. Desde a morte do Chacrinha, a emissora não encontrava alguém capaz de segurar a audiência no horário e fazer frente ao império do Silvio Santos no SBT. A primeira tentativa foi contratar Gugu Liberato, que estava em alta. Mas o Silvio, esperto como sempre, não deixou o pupilo escapar e renovou o contrato dele às pressas. Foi aí que José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni e Daniel Filho voltaram as atenções para outro nome que vinha se destacando nas noites da Band: Fausto Silva. A aposta era realmente ousada. Faustão tinha um estilo completamente diferente do padrão Globo, com aquele jeito barulhento e nada polido. Mas justamente por isso ele parecia ter o que a emissora precisava. O público já o via como um cara do povo e a sua capacidade de improvisar ao vivo era impressionante. O convite veio e ele topou. Em 1989, Fausto Silva deixava a Band para estrear no maior palco da TV brasileira. E o Boni, ele falou: o que você gostaria de fazer? Eu falei: olha, eu gostaria de fazer um programa que tivesse a rapidez e agilidade do rádio e principalmente uma integração de todos os departamentos, os setores. Eu queria fazer um programa que tivesse, já naquela época, toda essa flexibilidade, essa agilidade e a rapidez do rádio. A proposta do novo programa era revolucionar o Domingo na Globo. O próprio Faustão idealizou um formato que seria tipo Perdidos na Noite, só que com um orçamento alto. Ele queria um programa que tivesse tudo: jornalismo, esporte, música, humor, prestação de serviço e um pouco de improviso, tudo junto e misturado. Um programa que fosse dinâmico, imprevisível e com liberdade para mudar de assunto a qualquer momento. Que fizesse parte da rotina e do fim de tarde das famílias brasileiras. Mas naquele início, era fundamental que a gente fizesse um programa totalmente diferente do Silvio, que era o líder na época, e principalmente trouxesse
A agilidade, o dinamismo, a rapidez, a flexibilidade do rádio. Boni aprovou a ideia de cara e Daniel Filho sugeriu um nome: Domingão do Faustão. A estreia aconteceu em março de 1989 e logo o programa virou o principal trunfo da Globo no horário. Mas o caminho até o topo não foi fácil, viu? No começo, o Domingão enfrentava o temido programa Silvio Santos, que dominava a audiência com folga, chegando a mais de 60 pontos em algumas praças. Era a famosa... Caralho! Que isso, viado? Meu amigo! Moleque, 60 pontos, pô. Que doideira, mano. Guerra dos... Pro SBT isso aí é insano? Cara, não só pro SBT, pô. Isso aí é insano em qualquer lugar. É óbvio que pro SBT o tamanho do feito é ainda maior, né? Mas... mesmo na Globo, pô. Se a Globo mete 60 pontos de audiência hoje em alguma coisa, esquece, pô. Pô, se tu puxar aqui, ó, final, nem na Copa... eu ia soltar essa aspa de que nem na Copa, mas... ó, a final do Brasil na Copa de 2002, ou seja, pegando um tempo mais antigo de propósito, quando não tinha internet, não tinha nada disso, a final teve 67 pontos de audiência. Tá ligado? A final de 2002. Eu já fui mais pra trás justamente porque aí você não tem streaming, não tem, tá ligado? TV por assinatura, era todo mundo vendo na porra da Globo. 67 pontos de audiência, pô. E isso porque foi domingo de manhã. Domingos. E mesmo depois de conquistar a liderança, Faustão teve outro adversário à altura: Gugu Liberato, agora com o Domingo Legal. Durante os anos 90, essa disputa virou uma verdadeira batalha pela atenção do público. De um lado, Gugu apostava em quadros polêmicos e matérias apelativas. Do outro, Faustão investia em humor, música, entrevistas e atrações familiares. Entrando nos anos 2000, o Gugu conseguiu levar a melhor, provocando pela primeira vez mudanças no Domingão, que abandonou o formato ao vivo e passou a ser gravado. Além disso, como medida extrema, a direção comunicou ao mercado fonográfico que não iria mais levar ao programa os cantores e bandas que tivessem participado do Domingo Legal. Caralho. O público não reagiu bem à mudança de formato. O ao vivo fazia parte do DNA do programa, não tinha jeito. Felizmente, a decisão foi revertida 3 meses depois, com o programa voltando à sua identidade original em janeiro de 2001. E em 2002, a guerra de audiência teve mais um capítulo marcante quando a Globo demitiu uma produtora, supostamente por passar informações sobre o que iria ao ar no Domingão pro Roberto Manzoni, diretor do Domingo Legal. Isso aí deu a maior treta na época. A famosa guerra de audiência entre Faustão e Gugu parecia não ter fim. Até que algo inesperado aconteceu. Em 2003, uma campanha da Nestlé chamada Junta Brasil conseguiu o que ninguém imaginava: colocar os dois rivais lado a lado, ou melhor, cada um no seu estúdio, mas dividindo o mesmo momento na TV. A ação foi feita em parceria com o programa Fome Zero e o objetivo era nobre: distribuir 248 casas avaliadas em 40 mil cada. Naquela época existiam casas de 40 mil reais. Foi um acontecimento histórico. Para demonstrar que ele tá ali, ó, que realmente Junta Brasil é pra valer, nós apresentamos o Augusto Liberato, Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a... Cara, pra vocês que são mais novos, isso aqui seria se a Cazé TV e a GE TV entrassem ao vivo ao mesmo tempo, os dois na mesma tela. Tá ligado? Pra vocês que são mais novos, seria tipo isso. Porque era ao mesmo tempo, pô. Era o Faustão aqui e se você colocasse no SBT, era o Gugu lá com o Faustão também, pô. Cara do Domingão com a sua galera. É que nessa hora, todo mundo ficava trocando de canal pra ver se era gravado ou se era meme, pô. Tu ia pra SBT, tava passando. Tu voltava pra Globo, tava passando o bagulho. Doideira, pô. Oi, Faustão, grande Faustão. Fala aí, tudo bem? Mais do que nunca, maravilhosamente bem. E nós estamos aqui para demonstrar que realmente só a Nestlé conseguiu juntar nós dois. Não fosse por outro motivo, ao contrário do que muita gente até gostaria, nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos, muito pelo contrário.
Era uma corrida semanal, com altos e baixos, mas o Domingão acabou se consolidando. Passado um momento mais difícil no começo dos anos 2000, o programa começou a levar a melhor com mais frequência. Principalmente depois que a entrevista forjada com membros daquela organização criminosa lá não pegou bem pro Gugu, em 2003. Então, o que começou com uma tentativa de resolver um problema... Foi em 2003 que teve... Cara, quando que teve aquela paralisação geral lá, que deu mó BO aqui em São Paulo? 2005? De grade, acabou se tornando uma história de sucesso. Com o passar dos anos, o Domingão do Faustão virou um verdadeiro laboratório de quadros. Alguns nasceram e sumiram rápido, mas vários se tornaram parte da memória coletiva do brasileiro. Daqueles que até quem não assistia já tinha ouvido falar. Logo de cara teve o Mano a Mano, um jogo de perguntas e respostas com irmãos. As crianças não tinham filtro e por isso era bem engraçado. Ô, Paola, o que você acha que o grande Daniel faria? Ele pegaria o paraquedas pra ele, tirando o seu, ou dá o paraquedas dele pra você, esse paraquedas único pra você, ou ele então faria o seguinte: vamos tirar do para o ímpar. Tanto amor. Eu acho que tirava no para o ímpar. Nossa, que eu pegava pra mim, não faz falta, você não faz falta. Você que não faz falta. As videocassetadas... Caraca. São praticamente um patrimônio nacional. Exibidas desde a estreia do programa, mostravam vídeos caseiros de tombos, tropeços e situações constrangedoras, sempre narradas pelo Faustão com seu humor de tiozão. Ele meio que criava umas legendas na hora, fazia uns títulos e uns comentários que O salto mortal. às vezes eram mais engraçados que as cacetadas em si. E o Faustão repetia todo santo domingo as mesmas frases, e isso acabou pegando no vocabulário do brasileiro. Tipo, falar dos tios e tias brasileiras. Pra você que tá aí comemorando, já se Sentado no preparando pra sofá. comemorar a virada do ano, todo mundo tem aquele tio Bebum que agradece pela mesa farta, 2 horas depois tá vomitando tudo. É bem difícil a gente achar esses vídeos em específicos, mas o Faustão imortalizou um monte de frases e piadinhas que a gente repete até hoje. Tipo, quando aparecia alguém calvo nas videocassetadas, ele sempre falava as longas tranças de um careca. Você já deve ter ouvido isso, né, de algum tio, algum familiar. Ou quando alguém caía de um jeito engraçado, era a volta dos que não foram. Ou quando tinha alguma coisa relacionada a gelo ou neve nas videocassetadas, ele sempre citava o filme Jamaica Abaixo de Zero. Faustão tinha um hiperfoco nesse filme. Pô, Jamaica abaixo de zero era absurdo. Comenta aí embaixo se você lembra de mais alguma. O sucesso foi tão grande que as outras emissoras tentaram pegar carona. Como esse modelo de vídeos vinha do exterior, a Globo não poderia acusar a concorrência de cópia. Então o Gugu chegou a apresentar o breve Programa de Vídeos, antes do Domingo Legal. E o programa era uma salada gigantesca. No mesmo programa que a gente estava rindo com as videocassetadas, tinha outro quadro que fazia a gente chorar, que era o Arquivo Confidencial. Toda semana, uma personalidade era pega de surpresa, com depoimentos emocionados de amigos e familiares. O Faustão conduzia tudo com aquele jeito direto, sem disfarçar quando algo o emocionava de verdade. Esse quadro virou sinônimo de homenagem na TV brasileira e rendeu momentos marcantes, com artistas chorando, rindo e até se reconciliando ao vivo. A Ingrid Guimarães viveu um dos momentos mais tocantes quando recebeu um depoimento da amiga Heloísa Périssé, que gravou a mensagem enquanto enfrentava um tratamento de saúde. O ator Caio Castro também protagonizou uma das histórias mais emocionantes. O vídeo relembrou o dia em que ele realizou o sonho de uma fã com câncer terminal, dançando a valsa do baile de debutante que ela não pôde ter. Ele fez essa ação anonimamente, então ninguém sabia. Mas os pais da menina, que acabou falecendo, fizeram que a história fosse contada. Outra participação marcante foi da Ana Maria Braga, que se comoveu ao rever um depoimento antigo da mãe e mal conseguiu segurar as lágrimas. E ainda teve o caso do Luciano Huck, o futuro sucessor do Faustão, que ficou sem palavras com a surpresa. Teve também situações bem delicadas. Uma das mais comentadas aconteceu durante o arquivo confidencial da atriz Maitê Proença. Em um dos depoimentos, Faustão acabou relembrando um episódio trágico da vida dela. O assassinato da própria mãe, Margot, morta pelo marido e pai da atriz, quando Maitê tinha apenas 12 anos. O clima ficou pesado e muita gente achou que o assunto foi tratado de forma inesperada
inusitada e até constrangedora. Quando as pessoas falam da Maitê, e eu sou bem à vontade para falar que eu tenho uma admiração profunda por essa mulher, é porque pouca gente sabe, carinha dela já. Falar aqui, que é o seguinte, ela teve a mãe assassinada pelo pai numa discussão, ela tinha 12 anos de idade, você imagina passar por um problema desse, ela perdeu... E ter que reviver isso na TV depois. Caraca, moleque. Depois um irmão, e ela nunca perdeu serenidade, força de vontade, perseverança, dignidade. Ela nunca perdeu a serenidade. E ela aqui já pensando, eu acho que vai ser hoje. Esta é uma das mulheres mais incríveis e fortes que eu conheço. Depois, o apresentador pediu desculpas publicamente no programa. Normalmente, o arquivo confidencial era sinônimo de momentos emocionantes e tensos. Mas o Faustão sempre tentava assustar o convidado, revelando o quadro, e com a Tata Werneck foi o momento mais engraçado. Às 8h05 eu tenho que falar que, já há uns 5, 6 anos que eu conheço essa garota, o que ela melhorou na dicção, na calma, na ansiedade. E isso traz, porque ela é muito acelerada, e como todo mundo que é acelerado, eu sei o que foi isso, eu já fui assim também. Hoje mostra o que ela é, principalmente uma certa estabilidade emocional, e isso se reflete no trabalho dela. Mostra mais a inteligência dela, mais o humor dela, o texto próprio. Por isso que com toda essa tranquilidade eu digo, você está no arquivo confidencial! Ele foi cozinhando, ela ficou mansinha, molinha. Arquivo confidencial! Prepare o seu coração! Lá nos primeiros anos, o público também se divertia com as Olimpíadas do Faustão, uma mistura de gincana e caos. Os participantes se enfrentavam em provas absurdas, baseadas no game show japonês Takeshi's Castle, com espuma, obstáculos infláveis e quedas inevitáveis. E eu lembro de brincar de Olimpíadas do Faustão, fazendo um monte de obstáculos com as almofadas nos sofás lá de casa. Vale lembrar que mais tarde o Faustão criou 2 quadros bem parecidos, o Faustolândia e o Maratoma. Nos anos 2000, vem um dos quadros mais bem-sucedidos da fase moderna, o Se Vira nos 30. Gente anônima tinha meio minuto para mostrar qualquer talento, dos realmente incríveis aos completamente bizarros. Em 30 segundos, se vira nos 30. Ô louco, meu. Olha, meu. Caralho, eu nunca tinha visto esse, mano. Ô, louco, meu. O sucesso foi tão grande que, de novo, o Faustão colocou um termo do vocabulário brasileiro, que é o Se Vira nos 30. A gente sempre fala isso quando alguém precisa sair de uma situação rápida, né? A gente fala, se vira nos 30 aí. Outro fenômeno foi a Dança dos Famosos, isso aí lançada em 2005, inspirada no formato americano Dancing with the Stars. Mas foi fenômeno. O público se envolvia de verdade nas apresentações, torcia pelos artistas e acompanhava a evolução deles semana a semana. O quadro se tornou um evento anual e revelou talentos inesperados. Karina Bach abriu a história como primeira campeã em 2005, e vários outros campeões consolidaram a força do quadro ao vencerem com apresentações muito populares, como Rodrigo Hilbert, Cristiane Torlone e Paola Oliveira. Inclusive, a Paola mostrou que realmente levava jeito pra coisa ao se tornar bicampeã em 2021, na Super Dança dos Famosos, uma edição que reuniu ex-participantes. Ao longo dos anos, o quadro também rendeu momentos divertidos e inusitados. Em 2017, quando a Adriane Galisteu se emocionou com a nota recebida e correu pra se jogar no Faustão, resultando nesse tombo aí. Quase que ela derruba o Titã, filho.
esperando mulher pular assim no meu cangote, faz tempo que não acontece isso. No mesmo ano, teve até formação de casal. O ator Lucas Veloso pediu a bailarina Natália Mello em namoro antes da apresentação de tango. Fausto, existe. Agora sim, as pessoas me param na rua e falam, bicho, eu vi tu no ensaio, roubou um beijo dela. Gente, pra que eu pare de roubar e passe a ter direitos, Faustão, eu queria pedir Natália Mello em namoro. Você é... Caraca, moleque, aí. Que situação, viado. Cara, moleque, programa ao vivo. Moleque. Culhão, irmão, eu já falei. Esse é aquele momento em que o cara... Esse é aquele momento em que o cara simplesmente ignora a linha finíssima, quase invisível, que separa a coragem da burrice e começa a sambar nessa fronteira, filho. Tá ligado? Tipo assim, o maluco deu all-in, blefando, sem ter nada na mão, tá ligado? E seja o que Deus quiser, pô. Olha aí, meu! Olha Vai aí, matar a professora, olha o que ele faz, esse louco, meu! E é claro que a Globo precisava do seu próprio Oscar, né? O Melhores do Ano, por sua vez, trouxe prestígio desde a sua criação em 1995, premiando artistas e profissionais da Globo em diversas categorias. Ele se tornou a grande celebração do entretenimento da emissora, com uma reunião de estrelas e discursos emocionados. E ainda teve muita coisa boa e icônica, o Caminhão do Faustão, que viajava pelo país distribuindo prêmios, o Jogo da Velha com celebridades, o Ding Dong, com os sinos revelando bandas e cantores ao vivo, a Dança no Gelo, o Show dos Famosos e vários outros quadros que ajudaram a manter o programa vivo e imprevisível por mais de 3 décadas. Se você tá curtindo esse vídeo até agora, eu tenho uma novidade muito incrível pra te contar em 1 minutinho só, tá? Você que me acompanha aqui no Aprofunda Ideias... Caraca, o dele aparece uma TVzinha, manela. Por que será que o dele aparece uma TVzinha? Será que tem uma categoria televisão no YouTube? Você sabe que eu levo a educação muito a sério. Antes de pensar em YouTube, o meu plano era ser professor de jornalismo, junto com os convidados. O charme do Faustão sempre foi justamente o fator surpresa. O maluco meteu 2 Ed num vídeo só, beleza? Tem que respeitar. Ele era aquele tipo de apresentador que podia transformar qualquer erro técnico, silêncio constrangedor ou até uma situação tensa em algo memorável. Um dos mais famosos de todos foi o episódio da churrasqueira que pegou fogo no palco. Era para ser uma simples demonstração de tecnologia no quadro Os Inventores, mas o final você já conhece, né? É um dos memes mais conhecidos do nosso Brasil. Aperta o número 1, liga. E aperta o... Puta vida! Puta vida! E agora pra desligar essa merda aí, meu? E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Olha lá. Aperta essa merda aí que tá pegando fogo, pô! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros. Mas o improviso nem sempre salvava o apresentador de situações polêmicas. Em 1996... Ele dando pulo pra trás com o puta vida. É absurdo, pô. Tá ligado? Churrasqueira, controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida! Durante a já comentada disputa pela audiência com o Gugu, o Domingão apresentou o Latininho. Um adolescente com nanismo, Rafael Pereira dos Santos, foi levado ao palco e incentivado a imitar o cantor latino. Caralho. A brincadeira acabou virando constrangimento e gerou processo contra a emissora. O episódio é lembrado até hoje como um exemplo do quanto a TV daquela época não tinha filtros, sendo que o próprio Faustão depois reconheceu que havia passado do ponto. Em 97, o programa exibiu o polêmico quadro do sushi erótico, em que a comida japonesa era servida sobre o corpo de modelos nuas. A cena virou assunto no país inteiro e muita gente acusando o programa de apelação. Era o auge da Guerra dos Domingos e o Faustão acabou aprendendo do jeito mais barulhento que existia um limite que não dava pra cruzar. Subindo, isso é uma mulher burro. Ah não, agora que eu vi. Ah, o sushi, é só sushi, sashimi. Sushi. Sushi. Vai lá, professor Oscar, vai. Sashimi, que é o salmão, o peixinho. Sushi, sashimi. Aqui é o sushi, com arroz. O arroz, como eu falei antes,
ele é acidificado para ter a conservação do peixe. Entre as gafes lendárias Deus, está mano. o Jango, o chefe da limpeza, correndo atrás do Faustão. Uma cena que parecia saída de um episódio do Looney Tunes. Esse é o Django, é o chefe da limpeza. Sobrou pra todo mundo. E não dá pra deixar de citar o Faustão falando os nomes errados, né? Chegou a hora de Justin Bieber. Quem vai homenageá-lo? A galera tá de pé pra receber Pablo Vittar. Na próxima sexta-feira, Elô Pinheiro lança o seu livro, A Eterna Garota de Ipanema. É coisa A eterna garota de programa. Ai, caraca. Não, mas, mano... Mano, o melhor é... A galera! I wanna fuck you. Ah, galera! A galera! mais linda. Esse é Reinaldo Giacchellini, o Gianecchini que Reinaldo Giacchellini. pode ser chamado também de Reinaldo Gianecchini, o garoto superação. Além dessas gafes, os bordões do Faustão completaram o mito. Outros bordões viraram marca registrada, como essa fera aí, meu, que é usada pra elogiar alguém, né? Tinha também os reclames do Plim Plim, quando... Ia pra propaganda. Tinha também os reclames do Plim Plim, galera, que era quando ia pro intervalo do... Os reclames do Não Plim vou conseguir Plim. imitar direito o Faustão, velho. Vamos embora. Tinha também os reclames do Plim Plim, que era quando ia pro intervalo. Tem também o meme instantâneo do Errou! Esse meme se popularizou em 2011, quando uma participante de uma gincana fez isso aí, ó. Atenção, Helena Soares, resposta. Espanha. Errou! 5, 6, seu idioma é o holandês. Que país é esse? A resposta qual é, Vitória? Itália. Ninguém acertou! Inclusive, tá... Seu idioma é o holandês. Itália. Moleque, pior que na época quando teve esse meme do Errou, tinha uma versão que eu gostava muito, mano. Não sei nem se eu vou achar agora. Não vou achar. Moleque, é ele falando Errou, só que até explodir, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Seu idioma é o holandês. Que país é esse? A resposta qual é, Vitória? Itália. É que vai até explodir, pô. Aqui, ó. Tá sendo muito difícil fazer esse vídeo tentando não imitar o Faustão. Claro, a minha imitação é péssima, né? Vocês devem ter notado. Mas eu tenho certeza que pelo menos em uma situação na vida, alguém ou você que está assistindo imitou o Faustão. Tanto é que tem vários humoristas que imitam o Faustão maravilhosamente bem. Pô. Estamos aqui com o som. Cara, o meu sonho era conseguir imitar ou o Faustão ou o Silvio Santos, moleque. Não tem jeito. Mas eu não consigo imitar ninguém. Exatamente. Eu não tenho nenhuma imitação na bagagem. Eu quero meia calabresa, meia pepperoni, porra, olha aí. Está começando o Domingão do Faustão, galera. A partir de agora... Esse é o melhor. Faustão na Band, meu. Mas agora, a melhor imitação pra mim é a do Gui Santana, que faz o Faustão. Faz o Faustão calmo. Esse é absurdo, mano. Ao invés dele fazer o Faustão gritando, o Gui Santana faz o Faustão falando normal, pô. Calmo. Eu consigo fazer o Faustão sem que perca a voz, entendeu? Porra, legal. É isso aí. Super Gui Santana, galera. São diferentes. Eu faço o Faustão apresentando e o Gui faz o melhor,
faz o Faustão calmo. Faustão na casa dele, por exemplo. Faustão Não é? calmo. Eita, meu, isso aí, ó. Um dos grandes caras, né? Isso aí, ó. Um dos grandes caras aí. Você já foi na pizza, ô Bola? Nunca fui convidado. Acho que nem vai mais. Eita, então. Aí só que é o seguinte, meu. Quando você tá com esses feras aqui, ó, aí você tem que... Né? Igual, né, meu? Você tem que fazer o negócio que é o mas seguinte. ele conversando. Cara, igual. Você Chocante. sabe isso aí. muito bem como é que é essas coisas. Você que tá Eita, começando então. também, meu. Apesar de você ter essa cara de sonso, você parece muito com o Rafinha Bastos. Outra marca do Faustão é que ele falava pelos cotovelos, né? O saudoso Caçulinha, que foi um dos maiores parceiros do Faustão, contou que o Boni chegou a pedir que ele falasse menos. Mas ele falava muito desde antes, então, é isso? Nossa Senhora, uma vez o Boni falou pra ele assim, porra, você tem que falar menos. Sabe o que ele falou? Você me paga pra falar, eu vou falar. O dia que você pagar pra eu ficar quieto, eu fico quieto. Faz sentido. Então, esse é o segredo. Então a gente tem um dinheirão pra dar pro Galvão Bueno, então. Essas interações criaram uma química única entre Faustão e a sua equipe, e muitos nomes acabaram se O foda é que, tipo assim, a vontade dele de falar era tão grande que ele interrompia o convidado o tempo todo, né? tornando personagens queridos pelo público. Um dos mais lembrados é o próprio Caçulinha, maestro e líder da banda que acompanhava o programa por décadas. Além de pontuar os momentos com os arranjos musicais, ele também era alvo constante das piadas do apresentador. Olha aqui, ó. Por mais forte que seja o homem, ele jamais mulher lá, ó. conseguirá escapar da terrível ação do tempo. É só olhar aqui nosso pianista, a gente vê que o tempo com ele foi bastante, muito bom pra mim. Não parece. Esse homem tem 78 anos. Ele é o mais antigo pianista. Ele tocou na Arca de Noé. Ele esteve na Santa Ceia. Do baile de debutante da Cleópatra, ele esteve tocando também. Quando Napoleão operou da fimose, também ele tocou. Portanto, esse é o mais antigo pianista da América Latina. Por isso, em homenagem a ele, o escorrega do vovô já não fica em pé. Olha lá. O músico O escorrega do vovô já não fica em pé. também ficou E aí tu acha que é uma pederastia e é simplesmente, sei lá, um velhinho caindo de um tobogã. marcado pelo jingle da Fininvest, que eu tenho certeza que já ficou grudado na sua cabeça. Quem disse que não dá, doutor Caçula? Não precisa papelada, não precisa confusão, sem escrito, sem demora, o dinheiro tá na mão. Quem disse que não dá, investe e dá. Quem disse que não dá, investe e dá. Outra figura carimbada era a Lucimara Parisi, diretora de palco e Essa também produtora, sofria que na virou mão do praticamente Faustão. uma parceira de cena. Era muito difícil ver um programa que mostrava tanto as pessoas por trás das câmeras e faziam delas quase personagens de uma série de comédia. Ô Lucimara, você também chegou a trabalhar em circo? No tempo que você trabalhava na TV Paulista, antes da TV Globo, não? Você sabe que eu até cheguei a fazer um trabalho no circo? Ah, que trabalho que você fez no circo? Você pode contar, não? Fiz uma pequena apresentação. Pequena apresentação, foi no trapézio, não? Não, foi Não. no picadeiro. No picadeiro? É? Que coisa incrível, não? Olha. O que você fez no picadeiro que você pode contar? Não, eu apresentei 3 artistas que iam participar. Tem um artista que vai cair lá de cima, tô fazendo um barulho aqui, que daqui a pouco tem um cara que caiu, morreu. É. Só que a relação não acabou muito bem, pelo que se sabe. Depois dela ser demitida em 2009, os dois não tiveram mais contato. E isso nos leva a alguns pontos mais delicados da carreira do apresentador, que não escapou de algumas controvérsias nos bastidores. Alguns ex-funcionários relataram situações desconfortáveis e clima de tensão em suas equipes. Um dos casos mais comentados foi o de 2009, quando ele chamou de imbecil o funcionário que tirou do telão as notas das duplas na Dança dos Famosos. O episódio repercutiu nas redes e alimentou a imagem de que o Faustão seria uma figura dura com quem trabalhava nos bastidores. As críticas voltaram em 2023, quando o ex-diretor do programa, pera aí. Alberto Luchetti Neto, afirmou que famosos. O episódio repercutiu no telão. Foi o de 2009, quando Ele falou 2009, mas é 2019, né? ele chamou de imbecil. Eu já tava falando, não, 2009? Como assim?
funcionário que tirou do telão as Foi notas 2019, eu já nem lembrava mais. das duplas na Dança dos Famosos. Uma figura dura com quem trabalhava nos bastidores. As críticas voltaram em 2009 isso teria ido pro Twitter, mas ninguém ia dar atenção. 2023, quando o ex-diretor do programa, Alberto Luchetti Neto, afirmou que havia muito assédio moral na produção e citou até episódios de perseguição a colegas. Ele descreveu Faustão como alguém que, embora pedisse desculpas em particular, humilhava a equipe diante das câmeras. E alguns ex-integrantes chegaram a entrar na justiça, alegando que as brincadeiras do programa ultrapassavam limites, causando constrangimento. Casos como o de cinegrafistas e assistentes que afirmaram ter sido ridicularizados em rede nacional acabaram em processo por danos morais, embora nem todos tenham sido aceitos. Renato Oliveira Cardoso, conhecido como Renatinho, foi uma dessas pessoas. Ele, que foi de assistente de produção a diretor de palco, sempre interagia com o Faustão, rendendo várias piadas. Mas, segundo o ex-funcionário, os comentários de que ele havia sido noivo por 8 vezes e que era mulherengo feitos pelo apresentador, causaram brigas com a sua esposa, chegando ao término do casamento. Mas foda. tem outro lado que também ajuda a entender por que o Tipo assim, se o cara tá casado com uma mulher, mas ele vai pro trabalho e o cara tá falando que o maluco é mulherengo, como é que a mulher não vai, tá ligado? Assim, como é que a mulher vai simplesmente, tipo, só ignorar, tá ligado? O cara vai pro trabalho, a mulher tá em casa, tá no trabalho dela, depois ele volta pra casa e tá, pô, o Brasil inteiro, o cara é mulherengo, não sei o quê. Pô, fudeu, filho. Não tem como isso aí sustentar não, pô. A mulher dele se faz de sonsa? Pô, irmão, não tem como se fazer de sonsa não, cara. Ela não tá acompanhando o dia a dia do cara. O cara vai falar que não traiu, que não fez nada, mas o cara vai pro trabalho e tem um monte de gente brincando com piada de que... Sabe aquela famosa brincadeira com fundo de verdade? Que às vezes o pessoal usa muito? Não tô falando que o cara fazia isso, mas às vezes o cara faz a brincadeira e realmente a brincadeira, mas a mulher vai achar que tem fundo de verdade, pô. Entendeu? É foda, pô. Faustão era tão querido. Tipo assim, na cabeça dela vai ser tipo assim... Pô, por que ele ia brincar com um negócio desse? Por que ele ia jogar um bagulho desse na TV? Tá ligado? Umas paradas assim. É o tipo de situação, cara, que no momento em que existe a dúvida, acabou, mano. É o que eu sempre falo aqui, relacionamento, cara, tem que ser 100% confiança. Se você tiver 1% de dúvida, não for 100%, acabou, pô. Esquece, já era. Tá ligado? Se a mulher minimamente suspeita de que a piada do Faustão não é só uma piada, acabou, pô. Isso aí vai desgastando. Já era, pô. Diversas pessoas que trabalharam com ele afirmam que fora das câmeras, ele era assim generoso e atencioso. O ex-diretor Mário Meirelles chegou a sair publicamente em defesa do apresentador, contrariando as palavras do Alberto. De acordo com o profissional, apesar dele ser um cara rigoroso, é absurdo acusar o Faustão de perseguição. Ele, acompanhado de outros ex-funcionários em sua publicação no Instagram, seguiu dizendo que Faustão era uma das pessoas mais educadas e carinhosas com a sua equipe, sempre disposto a ajudar quem passava por dificuldades. Segundo ele, Fausto não só dava presentes como camisas e relógios, mas também oferecia ajuda financeira a funcionários em momentos difíceis. O Faustão é uma pessoa maravilhosa, Faustão, cara, sempre foi um cara incrível. Ganhei muita camisa, ganhei muito relógio. Porque ele era carinhoso mesmo, cara. Ele era muito Pô, tu ganhar um reloginho do Faustão não deve ser pouca coisa não, hein? carinhoso com a gente, sabe? Outro dia eu saí em defesa dele, que alguém falou... teve uma polêmica aí, né? Teve uma polêmica que foram falar que ele era isso, era aquilo. Eu falei, cara, é impossível. O Fausto é uma das pessoas mais educadas e respeitosas, gente. Não tem um tratamento. Ele, quando não quer trabalhar com a pessoa, ele tira a pessoa. Não tem... É uma pessoa muito direta, entendeu? Há ainda relatos de que ele chegou a pagar faculdades dos filhos de integrantes da equipe e, segundo várias outras matérias, teria dado mais de 200 casas próprias a funcionários. Caralho! As doações, feitas de forma discreta, muitas vezes vinham acompanhadas de uma condição: não divulgar o gesto. Essas duas faces mostram quanto Faustão era uma figura complexa nos bastidores da televisão. Por trás da figura mítica que aparecia na TV aos domingos, havia desde sempre o ser humano com as suas falhas e virtudes. A mistura de temperamento forte e coração aberto me leva a mais um elemento que eu não poderia deixar de mencionar:
As bailarinas do Faustão, que eram um símbolo do programa desde o início. Elas abriam os blocos com coreografias e ajudavam a compor o visual grandioso do palco. Em 2014, aconteceu um momento constrangedor quando a ex-BBB Tatiele menosprezou o trabalho das bailarinas ao vivo. O Faustão reagiu na hora, defendendo os profissionais e dando uma bronca emblemática, daquelas que só ele sabia dar. E se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina? E se nada der certo, virar bailarina. Aí que você se engana. Tem que estudar muito. Eu acho que é difícil, na sua idade, virar bailarina. Aos 24 anos, ué. Para além dos Caraca, toma. funcionários, o Faustão também tinha um olhar muito generoso pro talento alheio. Ele usava o programa como uma vitrine, um palco aberto para quem tivesse algo para mostrar, fosse música, humor, dança ou qualquer outra forma de arte. Ao longo das décadas, o Domingão ajudou a revelar e consolidar nomes que hoje são parte da história da TV e do entretenimento nacional. Atrizes consagradas como Flávia Alessandra e Adriana Esteves ganharam projeção no concurso que daria a oportunidade de atuar na novela Top Model. O mesmo aconteceu com Otaviano Costa e Fábio Porchat, que sempre fez questão de reconhecer essa importância, dizendo que sem o Faustão, a TV brasileira não teria metade dos artistas que tem o Porchat surgiu assim, né? Fazendo a apresentaçãozinha. Hoje. Eu nunca poderia imaginar que o Fausto, sem eu saber, estava virando a chave da minha vida. Virou a chave da minha vida, mas porque eu trabalhava com ele como repórter, já viajando o Brasil inteiro e o mundo também, fazendo algumas coberturas, etc. Tal, entrevistas, em 99 isso. E em paralelo estava acontecendo lá o momento de Luciano saindo da Band e indo para Globo. E tinha lá uma disputa no mercado, uma bolsa de apostas. Quem vai substituir? Toca um telefone 0000. Eita, caralho. Ô, Otaviano, tudo bom, querido? Tudo bem. Aqui é o Johnny Saad, a secretária dele. Aqui é a secretária do seu Johnny Saad, presidente da Rede Bandeirantes. Bum. Oi, Otavianinho, querido, tudo bem? Como é que vai? Eles são muito carinhosos. Aqui é o Johnny Saad, presidente da Rede Bandeirantes. Tudo bem? Falei, tudo bem. Nós estamos aqui querendo te convidar oficialmente para ser o substituto do Luciano Huck. Você deve estar sabendo, né? Gente, chocada. Oi, mãe. Não, desculpa. Aí eu falei, caralho, o quê? Como assim? Então, a gente tá com uma fita sua que o Faustão nos mandou aqui que mostra... Faustão danado. Eu tô cansado, mas eu me emociono de lembrar. O que esse cara fez foi de pai pra mim. No fim dos anos 90, o Faustão viveu um dos capítulos mais icônicos da TV brasileira com os concursos da Nova Morena e da Nova Loira do Tchan. Lendário. Em 1997, o país inteiro acompanhou a escolha da Nova Morena, que acabou revelando Sheila Carvalho, a versão mais famosa desse posto, embora as outras dançarinas também tenham assumido o título em diferentes épocas. Mas foi em 1998 que o Domingão entrou de vez para a história, quando precisou encontrar a substituta de Carla Pérez. O concurso para a Nova Loira do Tchan durou 4 meses, contou com mais de 3.500 candidatas e parou o Brasil ao vivo. No final, Sheila Mello venceu com 62,9% dos votos. Mas a força do Domingão ia muito além de revelar talentos. O programa virou parte da rotina do país. Durante 32 anos, ele foi aquele som familiar que marcava o fim do domingo. Um cara que entrava na casa de milhões de brasileiros com a mesma energia de sempre e fazia o tempo passar mais leve antes da segunda-feira chegar. O Faustão virou meio que um parente simbólico, o tio barulhento e bem-humorado que todo mundo tinha na sala. A voz e o carisma dele tinham um poder raro de vender qualquer coisa, e é por isso que a marca Faustão virou um produto em si. Ele teve o Revistão do Faustão, uma revista de variedades que levava o seu nome. Também foram lançados CDs com as trilhas mais tocadas do programa e até mesmo a história em quadrinhos. Esses mini Faustos eram peculiares, né, pra dizer o mínimo. Com o tempo, o Faustão deixou de ser apenas um apresentador e virou um verdadeiro personagem da cultura brasileira. Ele basicamente ganhou um status quase onipresente nas redes. O Dating Simulator do Faustão e o rolê... Aqui, a câmera tá na frente. O bagulho dele com a Selena Gomez. Isso aqui é coisa do Cid, não é? Esse do Faustão com a Selena Gomez? Isso é obra do Cid, mano. Um belo exemplo é a criação do Faustanos. Absurdo a mistura também. do apresentador com o vilão Thanos foi um sucesso absoluto, a ponto de virar estampa de camiseta. Inclusive, o repórter Cauê Fabiano chegou a usar a camiseta produzida pelo Brasil que deu certo durante uma apresentação do G1 em 1 minuto. A repercussão foi enorme, principalmente depois dele ficar cara a cara com o Faustão em uma edição especial do Mais Você. Olha todo mundo da casa. E ele com a camisa. Casa cheia. Casa cheia. Olha lá.
Os vídeos de fãs também contribuíram para eternizar a figura dele. Era comum ver montagens com o Faustão narrando o trailer de Star Wars, Vingadores Guerra Infinita e outros blockbusters com a sua voz exagerada e bordões encaixados perfeitamente nessas falas épicas. Sensacional, presta atenção. E agora tá tudo normal. Bebida demais faz isso, olha lá. Mas olha, bicho, que jeito legal pra dormir, não? Isso aí vai dar uma dor na coluna que não vai ser mole, já vê só. E não foi delírio coletivo. O meme Ô Louquinho Meu também foi real. Ô louquinho meu! Ô louquinho meu! Ô louquinho meu! Ô louquinho meu! E o delírio da internet não parou por aí, né? Há anos a galera fala sobre o romance de Faustão e a Selena Gomez. A brincadeira ganhou tantas dimensões que ficou até difícil entender por onde que começou. Foi no Nem CID mesmo o isso aí, filho do pô. apresentador soube dizer exatamente quando foi questionado. Tem uns que eu não entendo, os memes do seu pai, que é da Selena Gomez, eu não entendo. Ah, essa é demais. Sabe quem jogou lenha nessa fogueira foi o Léo Picon. Ele é o culpado disso, que a gente tá... E começou essa fanfic na internet, que ele e a Selena Gomez estariam num caso. Por quê? Calma, por quê? Porque alguma mulher que chamava Selena Gomez, que tinha o mesmo nome, pediu, ô Faustão, quando ele pegava a ficha, mandava um abraço pra turma. Ô Faustão, fala meu nome do programa, tá bom, ele deve ter anotado, Selena Gomez. Então um abraço pra Selena Gomes, ele mandou. E aí a galera começou, tipo, a brincar. Aí minha mãe, tipo, botou pilha, viu que tava dando risada, botou de novo Selena Gomez na ficha dele. Aí ele foi outra vez. Muito bom. Tinha o aniversário da Selena Gomez na semana que era, alguma coisa assim pra gente... Porque tá sacaneando. Muitos sites de notícia espalharam que uma mensagem do Faustão pra Selena foi o que inspirou a história. Mas na verdade foi o contrário. Tudo começou em 2014, quando uma jovem de 12 anos, chamada Érica Matias, resolveu escrever uma fanfic do casal. Tudo bem, você deve estar se perguntando como é que isso surgiu na cabeça da menina. Pois é, a própria Érica explicou isso anos depois em uma entrevista aqui no YouTube pro canal da Júlia Roberta. Eu fiz porque era divertido. Eu queria inovar, mas num âmbito mais... Pô, pelo amor de Deus, gente. Mais de diversão, explorar a criatividade. E quando eu vi que estourou lá para 2016, né? Foi uma surpresa, porque eu achava que não sairia ali do meu nichozinho daquele site do Social Spirit, que era onde as pessoas criavam fanfic, enfim. E apesar de ter divulgado muito lá para 2014 e também em 2016, eu não imaginaria que ganharia uma proporção tão grande. Eu só percebi quando as grandes páginas começaram a repostar. E o resultado foi You Are My Love, My Destruction, Faustão e Selena. História publicada no Spirit Fanfics em agosto de 2014. Provando que essa história daria uma baita biografia cinematográfica, um fã criou o trailer do filme Domingão do Amor. Até a Globo entrou na zoeira com um post de aniversário para artista em 2019. E em 2022, já na Band, ele voltaria a citar a Selena. O mais engraçado disso é notar como ele não parecia não fazer a menor ideia do meme enquanto tentava ler o nome. A fera, o Paulo Sérgio Correia Silva de Campinas, a Selena Gomez. Mas nem só de fanfic a internet se alimenta. A participação dele no filme Inspetor Faustão e o Malandro, que eu já fiz um vídeo, inclusive, Você destruiu o meu ovo! Chamou a atenção muitos anos após o lançamento. O motivo? Simplesmente a falta de qualidade e a frase icônica. Você destruiu o meu ovo! E o rap do ovo também, né? Que é cantado no final. Falando de ovo, eu gosto é de cozido. Ele é quem me deixa forte pra encarar qualquer bandido. Algumas dessas pérolas do filme serviram de piada em My Little Faustão. A amizade é um país da Europa. Uma paródia de My Little Pony com frases e situações do apresentador fora de contexto, resultando numa das coisas mais nonsense já produzidas. Era uma vez, no reino encantado da Europa, duas irmãs que governavam juntas e garantiam a harmonia por todo o país. Para fazer isso, a irmã mais velha usava seus poderes de churrasqueira para erguer o sol aos céus, e a mais nova trazia ovo para iniciar a noite. Assim, as duas irmãs mantinham o equilíbrio do país da Europa. Mas Bom, antes de falar sobre o fim do ciclo da Globo, é bom dar uma passada nos últimos anos do Domingão.
Nesses anos, a relação do público com o programa começou a mudar. Depois de mais de 2 décadas dominando as tardes de domingo, o formato já não tinha o mesmo fôlego e a concorrência ficou mais agressiva. Em 2010, a Record colocou 2 pesos pesados no ar: o Domingo Espetacular e o programa do Gugu, novamente ele sendo um adversário à altura. Velho conhecido do Faustão, Gugu voltou a disputar ponto a ponto na audiência em várias regiões do país, especialmente na Grande São Paulo, chegou a ultrapassar o Domingão. Foi a primeira vez em muito tempo que o reinado dele começou a ser ameaçado de verdade. Em 2011, os números refletiram essa nova fase. O Domingão marcava uma média de 10 pontos no Ibope, em alguns horários perdia pro SBT e pra própria Record. Era o sinal de que o público já não se prendia tanto à TV aberta como antes e de que as tardes de domingo estavam cada vez mais disputadas. Mesmo assim, o programa seguiu firme, adaptando-se como podia. Mas em 2019, o Faustão surpreendeu o público ao fazer um comentário que soou quase como uma previsão. Durante um arquivo confidencial, ele disse no ar: "O dia que o programa acabar, e esse dia não tá longe, eu revelo os verdadeiros bastidores do arquivo confidencial." Foi a primeira vez que ele deu a entender que o fim estava próximo. E então veio 2020. Pandemia paralisou o mundo e o programa não foi exceção. Pela primeira vez em 31 anos, ele foi ao ar sem plateia. As famosas bailarinas foram reduzidas a um grupo revezado de 15 integrantes. O apresentador passou a interagir com convidados à distância e as ações de merchandising começaram a ser feitas com chroma key. Durante 5 meses, só reprises foram exibidas, até que os episódios inéditos voltaram em agosto, já com distanciamento e plateia virtual. Nossa. Mesmo com todas as tentativas de se reinventar, era evidente que o ciclo se aproximava do fim. O público já não era o mesmo, a TV aberta estava em transformação e o... Cara, vocês têm noção que praticamente daqui a um mês, falando pra gente do Brasil, tá? Falando de Brasil, daqui a um mês vai fazer já 6 anos da pandemia, pô. Tá ligado? Moleque, 6 anos, cara. Parece que a pandemia foi 2 anos atrás. Pô. Tipo assim, 2020, eu falo isso, né? Quando se fala 2020, na minha cabeça, 2020 e 2021 mistura tudo, pô. É tudo misturado. A única coisa que separa pra mim 2020 de 2021 é literalmente a Fórmula 1. Porque eu já tava trabalhando com isso e aí eu consigo separar, tipo assim, o campeonato de 20 do de 21. Mas se você for pegar tipo assim, tira isso, separa o esporte. Se tu for pegar, tipo assim, o ano mesmo, a vida como um todo, 2020 e 2021 foi tudo uma coisa só, pô. Tá ligado? E ainda assim, início de 2022 ali... Pô, moleque, é loucura, mano. Muito doido, mano. O próprio Faustão parecia sentir que sua missão naquele palco estava cumprida. O programa resistia com dignidade, mas a era dourada dos domingos chegava ao seu último ato. E então, depois de mais de 3 décadas no ar, o fim do Domingão do Faustão marcou o encerramento de uma era na televisão brasileira. A relação entre ele e a Globo sempre foi de respeito e sucesso, mas o desfecho da parceria acabou sendo mais abrupto do que o público esperava. Tudo começou em janeiro de 2021, quando a emissora anunciou oficialmente que o contrato do apresentador não seria renovado. A ideia era que ele seguisse no ar até dezembro, encerrando o programa com uma grande despedida. A Globo chegou a propor uma nova atração nas noites de quinta-feira, mas o Faustão não se interessou. Para ele, a missão de ocupar os domingos já tinha se cumprido, e como sempre disse, é melhor parar deixando saudade. O que ninguém imaginava é que a saída seria antecipada. Em junho de 2021, a emissora informou que o apresentador deixaria o programa imediatamente. O último programa comandado por ele foi exibido no mesmo mês, mas a última edição foi apresentada por Thiago Leifert em 13 de junho, sem aviso prévio ao público. A justificativa oficial da Globo foi razões estratégicas e internas, mas os bastidores contavam outra história. A assinatura de um contrato de 5 anos com a Band para um novo programa, com estreia prevista para janeiro de 2022, se tornou pública. O acordo foi anunciado antes mesmo da despedida na Globo, o que supostamente gerou um clima de discussão
desconforto. A emissora também teria se incomodado com os pedidos de demissão de parte da equipe que decidiu acompanhar o apresentador na nova casa. Isso além de propostas dele a patrocinadores do Domingão para anunciarem em seu futuro programa na Band. Do lado do Fausto Silva, ele afirmou que a saída já era um acerto prévio e deixou claro que a relação com a Globo foi espetacular. Mesmo com toda essa turbulência nos momentos finais, ele afirmou que teve liberdade total durante todos aqueles anos e que não guardava mágoas, nem tinha motivo para reclamar. Depois da saída, o Thiago Leifert assumiu temporariamente o comando das tardes de domingo com o nome Super Dança dos Famosos. Em setembro, Luciano Huck estreou de vez no horário comandando o Domingão com Huck, inaugurando uma nova fase da Globo aos domingos, mas infelizmente não empolgou. Não. Tudo bem, não faria sentido o Huck tentar repetir o que o seu antecessor fazia, afinal, eles possuem qualidades bem diferentes. Aí, basicamente, o Domingão com o Huck virou o final do que era o Caldeirão, só que um pouco mais comportado pra família. Foi uma mudança bem maluca, né? Não ter o Faustão falando na sua sala todo domingo. Depois de deixar a Globo, ele então voltou às origens. Na meia-noite de 1º de janeiro de 2022, a Band exibiu o programa Viradão do Faustão para apresentar ao público o formato da atração com os quadros que seriam exibidos em cada dia da semana. Depois, no dia 17 de janeiro, teve a estreia do Faustão na Band, marcando de vez o reencontro com a emissora depois de décadas. Era uma volta simbólica, quase um ciclo se fechando, e também um novo desafio. Provar que ainda podia comandar um grande show fora da zona de conforto. Quando anunciaram que o Faustão ia sair da Globo pra ir pra Band, eu jurava que era uma decisão criativa. Na minha cabeça era tipo assim, pô, o Faustão quer fazer algo diferente do que ele tá fazendo há 30 anos e de repente ele vai pra Band pra fazer uma parada diferente, tá ligado? E na verdade não, pô. Na verdade ele foi pra fazer a mesma coisa que ele já fazia todo domingo na Globo, com a diferença de que ao invés de ser semanal, o programa era de segunda a sexta, pô. E o contrato dele, obviamente, quase faliu a Band, né? O programa tinha uma proposta ambiciosa. Ia ao ar de segunda a sexta, sempre à noite, com uma estrutura enorme, orquestra, bailarinas e uma mistura de quadros clássicos e novidades. Ele dividia o palco com a jornalista Anne Lotterman e também com o filho, João, o que dava um toque familiar. No começo, o interesse foi muito grande. O público estava curioso para ver como é que seria o Faustão fora da Globo. Quando viu e a que era Band igual... comemorou bons números de audiência. Mas o entusiasmo não durou muito. Aos poucos, o programa começou a enfrentar uma queda de audiência e uma dificuldade natural de manter o ritmo diário. O formato, que na Globo funcionava perfeitamente uma vez na semana, perdeu impacto indo ao ar 5 vezes seguidas, com quadros repetitivos e uma carga de produção muito pesada. Nem mesmo a imprevisibilidade do ao vivo existia, já que era gravado previamente. Os custos eram altos, o elenco e a equipe eram grandes e a estrutura de gravação ocupava boa parte da grade da emissora. Em pouco tempo, o Faustão na Band começou a marcar apenas 3 pontos no Ibope, um número baixo para um investimento daquele tamanho. Mesmo assim, o Faustão seguiu até maio de 2023, quando foi anunciado oficialmente o fim do programa. A Band afirmou que o contrato havia chegado ao fim de forma amigável, mas nos bastidores ficou claro que os altos custos e a baixa audiência tornaram o projeto insustentável. Em 18 de agosto de 2023, a emissora exibiu uma homenagem de despedida, relembrando a trajetória do apresentador e a importância dele para a história da televisão. Foi o encerramento de mais um ciclo e o próprio Faustão confirmou que estava se aposentando da TV. Depois de quase meio século no ar, ele se despediu do público de forma um tanto direta, mas com o reconhecimento de que seu legado já estava garantido. O Faustão saiu de cena do mesmo jeito que entrou, falando alto, com bom humor e sendo ele mesmo do início ao fim. E longe das câmeras, mais próximo da família, aparentemente o Faustão era quase o oposto do personagem barulhento que o Brasil se acostumou a ver na TV. A esposa, Luciana Cardoso, destaca que o Fausto é do tipo que acolhe, ajuda e se preocupa com todo mundo. Ela brincava dizendo que ele acaba sendo um paizão porque cuida das pessoas como se fossem parte da família. Apesar da imagem pública expansiva, Faustão sempre foi discreto com a vida pessoal. Raramente aparecia em eventos fora do trabalho e quase nunca
dava entrevistas sobre a família. Em 2023, passou por um transplante de coração depois de uma insuficiência cardíaca grave. Poucos meses depois, em fevereiro de 2024, veio o transplante de rim, parte de um tratamento delicado que exigia cuidados intensos. Mas o corpo dele ainda seria posto à prova. Mesmo assim, Fausto Silva surpreendeu os médicos com a recuperação. A família sempre manteve o público informado com mensagens de calma e esperança. E finalmente, no dia 3 de setembro de 2025, o filho João Guilherme anunciou que o pai estava de volta em casa, agradecendo por voltar recuperado. Hoje, longe dos holofotes, Faustão encerra uma trajetória que poucos conseguem igualar. Ele entrou para a história não só pelos números, mas pela conexão genuína que criou com o público. Sua saída da Globo, o retorno à Band e a luta pela vida nos últimos anos mostraram que ele sempre encarou tudo com a mesma coragem e determinação de quem não teme o improviso. E eu confesso que ver o Faustão com a feição debilitada, de cadeira de rodas, com 75 anos, no casamento da filha, me deu uma sensação estranha. Estranha, porque parecia que eu tava vendo um parente meu. Um parente próximo que, infelizmente, tá envelhecendo. Assim como todos nós iremos. Mas até a gravação desse vídeo, o Faustão tá aí firme e forte e eu espero que continue por muitos anos. Mas a sensação é que existe sim imortalidade. E o Faustão já é uma dessas pessoas. Mas esse status só tá disponível para um certo tipo de personalidade. Para quem é icônico, tanto no pessoal quanto no profissional. E eu só posso encerrar dizendo: obrigado por tudo, Faustão. Videozaço, mano. Muito foda. Esse moleque é pica. Muita coisa, pô.